Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta terça-feira da 34ª semana do tempo comum, esta última semana do ano litúrgico, desejando que o seu dia hoje seja de experiência de Deus. Que as pessoas que você encontrar no dia de hoje sejam sinais da presença de Deus na sua vida. Para iniciar esse nosso momento de oração, onde queremos ouvir a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, pedindo a ação e a unção do Paráclito, que venha abrir os nossos ouvidos interiores e exteriores, para melhor aproveitarmos o que o Senhor nos tem reservado para este dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 24 de novembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Lucas. Então, a palavra de Deus hoje está lá em Lucas capítulo 21, versículos de 5 a 11. Lucas 21, de 5 a 11. Ouçamos então essa palavra de Deus, que vem hoje como alimento, fortaleza para a nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares.
acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho que nós ouvimos, que fala do fim dos tempos, do fim do mundo, dos sinais que antecederão estes acontecimentos, quer ser para nós não um evangelho que nos coloque medo, mas um evangelho que nos encha de esperança. Aliás, é para isso que existe o evangelho, para nos encher de esperança e fazer com que vivamos guiados por essa esperança, nos conformando sempre mais a Cristo. Muitos desses sinais prenunciados por Jesus, nós já contemplamos no nosso tempo. Guerras, nações que se levantam umas contra as outras, famílias divididas. Em outro trecho do Evangelho, Jesus nos fala disso. Pai vai se levantar contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra. Tantas situações complicadas de catástrofes naturais e também de violência, nós somos capazes de contemplar no nosso tempo. Mas Jesus diz, olha, vão dizer, olha, está próximo. Mas não levem em consideração isso. Em outras palavras, não se encham de medo por causa disso. Essa palavra de Jesus é uma palavra de esperança, porque nos exorta a procurarmos viver segundo a sua vontade nesse mundo, fazendo o bem, procurando estar do lado da justiça, de modo que quando acontecer, quando o Senhor vir, estejamos realmente prontos para nos encontrar com Ele. Não será motivo de angústia, de medo, de escondimento da nossa parte tudo o que haverá de acontecer até o momento em que o Senhor vir. Ao contrário, é movidos pela esperança que temos que procurar viver nesse mundo, cheios de Deus, sendo sinais da presença de Deus também para os outros. O Evangelho de hoje começa com os grandes admiradores do templo, que estava enfeitado com pedras preciosas e com toda espécie de enfeite que ornamentava aquele suntuoso santuário. Jesus deixa muito claro que não podemos colocar nossas seguranças nas coisas dessa terra. Não devemos colocar nossa esperança nas coisas desse mundo. Não devemos ficar encantados simplesmente com as coisas materiais, por mais belas que sejam. Porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai ser extinto em um determinado momento da vida. Tudo isso não terá significado nenhum para nós. Nossa segurança, nossa esperança deve estar naqueles bens que não passam. A nossa segurança, a nossa esperança deve estar em querer viver bem nessa terra, fazendo bem, estando bem com os outros, sendo sinais da presença de Deus e da ação de Deus no mundo. O templo chegará um momento em que não restará pedra sobre pedra. Os bens que nós construímos nessa terra, materialmente falando, chegará um momento em que não restará pedra sobre pedra. Tudo que nós construirmos nessa terra, de material, chegará um momento em que não fará sentido nenhum para nós. Mas aquilo que construirmos no céu, os bens que acumularmos no céu, o tesouro que acumularmos no céu, esse será de grande valia no dia que o Senhor vir, que não sabemos quando será.
Essa deve ser a nossa segurança. Vivendo nessa terra cheios de esperança e procurando acumular tesouros do céu, não temos que temer a destruição, não temos que temer os sinais que vão aparecendo no tempo, na natureza. Não temos que viver ansiosos esperando um final. No momento em que Deus quiser, Ele nos levará. Oxalá estejamos prontos para abraçar o reino que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Para nós cristãos, nós não podemos viver o medo do fim, mas devemos viver o encantamento da presença de Deus agora na nossa vida e o encantamento das promessas de Deus, que vão se realizar um dia, quando toda essa terra passar e formos acolhidos no céu. Que Jesus nos ajude então a viver esse encantamento agora, a viver essa esperança e essa segurança agora, para merecermos o reino que Ele nos tem reservado. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me